Redação sem coesão é uma feijoada sem feijão. Veja quais conectivos você deve utilizar em cada frase. Olá, meus queridos! Na aula passada, nós vimos como construir uma argumentação consistente e persuasiva, capaz de convencer o seu leitor. E na aula de hoje, nós vamos focar em outro aspecto muito importante para que você tire mais de 900 na redação: coesão e coerência. E para começar, vamos lembrar o que significa coesão. Bem, ela diz respeito aos elementos coesivos, isto é, conectivos e conjunções que são responsáveis por unir as orações do seu texto. E isso é fundamental, porque com elas você pode associar as suas ideias mediante relações de causa, consequência, finalidade, oposição e assim por diante. E falando sobre conjunções, elas se dividem em dois grandes grupos: as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Mas qual seria a diferença entre elas? Vejam só, se trata de uma diferença bastante sutil, porém imprescindível para você associar corretamente as frases da sua redação. As conjunções que estabelecem relações de coordenação tratam de ideias que possuem a mesma função, elas estão relacionadas em peso de igualdade. Já as conjunções que estabelecem relações de subordinação implicam uma hierarquia entre as orações, como se fosse uma principal e a outra dependesse dela. Nos exemplos, isso vai ficar bem mais claro. Na frase, o governo deve investir em educação e a sociedade deve valorizar os professores, essas duas orações foram unidas pela conjunção coordenativa e. E note que ambas as orações são completas, elas apenas estão unidas por uma relação de adição. Já na frase, é importante que o governo invista em educação, o resultado é diferente. Note que as duas orações são unidas pela conjunção que, e que a primeira oração está incompleta. Ela informa que algo é importante, mas não nos diz ainda o que realmente é importante. Essa resposta só vai aparecer na oração seguinte, que é dependente dessa principal. Dito isso, fica claro como as conjunções são fundamentais para estabelecer essas relações de paralelismo ou de hierarquia entre as ideias do seu texto. E no Enem, nós temos uma competência que vale 200 pontos somente para avaliar isso. Logo, é fundamental que você use conectivos em todos os períodos do seu texto. Não inventem de começar uma frase no Enem sem nenhum elemento coesivo, porque as ideias da sua dissertação devem estar todas amarradas por meio dessas conjunções. Por isso, na aula de hoje, nós vamos estudar todos os conectivos que você deve usar em cada uma das etapas do seu texto, na tese, na argumentação e na conclusão. Para iniciarmos, vamos lembrar da estrutura de introdução do texto dissertativo argumentativo. Como ele se estrutura mesmo? Bem, em primeiro lugar, você vai inserir um repertório, seguido da apresentação do tema e depois a exposição da tese. E em se tratando exclusivamente da primeira frase da sua redação, ela será a única que não deve apresentar um conectivo logo no início. Mas por quê? A resposta é bem lógica. Vejam só. A função de uma conjunção não é relacionar o período que ela inicia com o período anterior? Bem, na primeira frase do texto, não há nenhum período anterior com o qual ela possa se relacionar. Por isso, aqui não há necessidade de iniciarmos com uma conjunção. Mas para todos os demais, isso será imprescindível. Então, logo após o repertório, você deve apresentar o tema. E como o tema dá continuidade à ideia exposta no seu repertório, é natural que você use um conectivo de sequência, que são os seguintes: nesse sentido, nesse viés, nessa perspectiva, que são os mais gerais. Mas se no seu repertório você trouxer um filme, uma série ou uma obra literária, você ainda pode utilizar fora da ficção ou analogamente à obra. Vamos ver num exemplo como isso ficaria. No livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é retratada a vida de uma família de retirantes nordestinos que padecem com a fome e a sede no sertão. Fora da ficção, é possível perceber que essa narrativa, infelizmente, ainda reflete a realidade de muitos brasileiros que sofrem com a desnutrição. Veja que aqui o conectivo tem a função de relacionar um texto literário de natureza ficcional com a realidade factual. E em seguida a apresentação do repertório e do tema, você precisa expor a sua tese. E nesse momento, muitos de vocês se confundem,
porque, como a tese está no último período da redação, vocês tendem a querer utilizar conectivos de conclusão, como assim, logo ou portanto. Mas cuidado, na tese você não está concluindo nada, está apenas expondo seu ponto de vista. Por isso, o conectivo ideal é o que traga uma ideia de apresentação, como diante disso, frente a isso ou dito isso. Por exemplo, dando continuidade ao tema que desenvolvemos sobre escassez de água e de alimentos, em que usamos como repertório a obra Vidas Secas, vocês poderiam escrever a tese da seguinte maneira. Diante disso, fica evidente que o governo brasileiro não tem agido de modo eficiente para combater a miséria e que a sociedade permanece indiferente aos menos favorecidos. Com o uso desses conectivos, você pode seguramente apresentar a sua tese. Entendida como se estrutura a coesão dos períodos do parágrafo de introdução, vamos lembrar a estrutura do parágrafo de desenvolvimento. Lembre-se que ele é composto por 4 etapas: retomada da tese, repertório sociocultural, argumentação e fechamento. Para iniciar o parágrafo de desenvolvimento, você pode utilizar novamente um conectivo de sequência, que dê continuidade à tese exposta na introdução. Mas lembre-se de uma coisa, na tese você expôs 2 problemas, porém no desenvolvimento 1 você vai tratar somente de um deles. Logo, você deve indicar para o corretor da redação que vai tratar do primeiro núcleo de tese. Assim sendo, o ideal é que você inicie o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento desta maneira. Nessa conjuntura, é perceptível, a princípio, que a ausência de políticas públicas na região do semiárido nordestino relega a população a condições degradantes. Veja que, além do conectivo nessa conjuntura, eu utilizei um modalizador a princípio, que indica que falaremos do primeiro núcleo de tese, o qual diz respeito às falhas estatais. Já em se tratando do segundo parágrafo de desenvolvimento, você vai adicionar argumentos referentes ao segundo núcleo de tese. Por isso, você deve utilizar um conectivo de adição, exatamente assim. Ademais, observa-se ainda que as classes mais abastadas, de modo geral, ignoram as mazelas que acometem os sertanejos. Veja que, com o conectivo ademais aliado ao advérbio ainda, você mantém a ideia de adição dos 2 núcleos da tese. Agora vamos seguir o passo a passo da nossa estrutura do parágrafo de desenvolvimento para falarmos da apresentação do próximo repertório. Nesse momento, a ideia é trazer algum argumento de autoridade que possa ratificar o seu posicionamento. Por isso é interessante utilizar conectivos conformativos, isto é, aqueles que relacionem ideias conforme o pensamento de quem tem autoridade no assunto. Por exemplo, digamos que para assegurar que é dever do Estado garantir o bem-estar da população, nós usemos a teoria do Estado-providência do filósofo iluminista John Locke. O repertório do seu desenvolvimento ficaria assim. De acordo com o filósofo iluminista John Locke, é dever do Estado garantir o bem-estar social, de modo que a população não sofra com os malefícios da escassez de água e de alimentos. Veja que o uso do conectivo de acordo com você consegue apresentar e relacionar a ideia de quem tem autoridade no assunto com a sua própria. Além disso, você também pode utilizar os conectivos segundo o autor tal, conforme tal escritor ou ainda consoante as ideias de tal pensador. Com esses exemplos, você terá meios de sobra para apresentar todos os repertórios do seu texto. Nosso próximo passo nesse estudo dos conectivos da redação do Enem são os conectivos de argumentação. Nas aulas anteriores, nós falamos de várias estratégias argumentativas, como comprovação de argumentos, oposição e explicação. Então, vamos relembrar quais são os conectivos necessários para essas estratégias de argumentação. Em primeiro lugar, nós vimos que é indispensável que você comprove todos os seus argumentos, pois assim você consegue dar mais credibilidade para o seu ponto de vista. E os conectivos fundamentais para você usar nesse momento são a título de comprovação, a título de exemplificação, como prova disso ou a exemplo disso. Inicie a frase com esses conectivos e já insira o dado estatístico ou informacional que você escolheu para comprovar o seu ponto de vista. Agora, a próxima estratégia argumentativa é a da oposição, e para isso nós temos 2 tipos de conectivos diferentes. No começo da aula, eu comentei sobre a diferença entre conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, e para os conectivos de oposição, as 2 relações existem. Vamos entender a diferença entre elas? Antes de tudo, vamos aos exemplos de cada um desses grupos. Quanto às relações de coordenação, nós temos as conjunções coordenadas adversativas,
como mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e não obstante. Já quanto às relações de subordinação, nós temos as conjunções subordinadas concessivas, como embora, apesar de que, mesmo que e ainda que. Mas se todas elas trazem um sentido de oposição, qual seria a diferença entre elas? Vamos fazer uma analogia para isso aqui ficar bem claro. Eu lembro de um dia em que eu estava dando uma aula de coesão e coerência e um aluno me perguntou qual seria a diferença entre esses dois grupos de conjunções. Mas ao final da minha explicação, quem deu a melhor explicação foi ele. Quando eu concluí o raciocínio, ele se virou para mim e perguntou: professor, então é como se as conjunções coordenadas adversativas fossem um muro e as conjunções subordinadas concessivas fossem um quebra-molas? E eu logo respondi: exatamente! É como se a oposição denotada pela coordenação fosse uma barreira intransponível, enquanto a subordinação fosse apenas um obstáculo. Por exemplo, vamos pegar uma situação bem trivial para isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Veja bem, pense que no dia de hoje está fazendo muito frio e mesmo assim você quer tomar um sorvete. Note que aí nós temos uma ideia de oposição. Frio não combina com sorvete, calor é que combina. Eu mesmo sou muito friorento e quando está fazendo frio eu só quero tomar uma sopa bem quentinha. Mas vamos analisar a natureza dessa oposição. O frio é um fator contrário à vontade de tomar sorvete, mas ele impede isso de fato? Não. Ele é apenas um obstáculo, não é uma barreira intransponível. Então, qual destas duas frases seria a mais adequada? Eu quero tomar sorvete, mas hoje está frio? Ou eu quero tomar sorvete, embora hoje esteja frio? Com certeza a segunda, né? No primeiro exemplo, nós usamos um conectivo de coordenação que traz essa ideia de uma barreira intransponível, de um muro bem alto que você não consegue ultrapassar. Mas como o frio não te impede necessariamente de tomar sorvete, você deveria usar um conectivo de subordinação, que dá essa ideia de um pequeno obstáculo, de um quebra-molas que pode ser ultrapassado. Viram só como essa ideia, apesar de sutil, é bastante simples? Você só tem que tomar cuidado para analisar todas as relações de oposição do seu texto e se perguntar quanto ao grau de oposição que está presente. Se for muito alto, prefira a coordenação, mas se for mais baixo, pode usar a subordinação. E agora, para tratarmos do último exemplo, vamos relembrar os conectivos de explicação. Novamente, nós temos dois grupos: conjunções coordenadas explicativas e conjunções subordinadas causais. Então, fica a dúvida: qual a diferença entre causa e explicação? De modo geral, elas já se confundem na própria lista de conectivos que as gramáticas oferecem. Para a explicação, nós temos os seguintes conectivos: pois, porque, porquanto e que. Para a causa, já são os seguintes: visto que, já que, uma vez que e haja vista que. Aqui a diferença de uso é mais sutil, ainda que relevante. Em quase todos os contextos, a causa pode ser confundida com a explicação. Mas e nesta frase aqui? Diante desse cenário, é possível inferir que houve desvio de verba pública porque os professores não foram pagos. Será que você poderia usar uma conjunção subordinada causal no lugar desse conectivo de explicação? Evidentemente que não. Por acaso o não pagamento dos professores seria a causa do desvio de verba? Isso não faz o menor sentido, muito pelo contrário. O fato de os professores não receberem seu salário é um malefício do desvio de verbas. Por isso, fiquem atentos a essa singela diferença entre causa e explicação. Em muitos momentos, elas se confundem, mas há casos específicos em que só a explicação equivale. E agora, para terminar o parágrafo de desenvolvimento, use um conectivo de conclusão, que pode ser desse modo, dessa maneira, dessa forma, ou logo, assim e portanto. E nesse período você vai sintetizar a principal ideia do parágrafo, mas lembre-se que isso não significa solucionar o problema, traga apenas um fechamento dos seus principais argumentos. E finalizados os dois parágrafos de desenvolvimento, você está preparado para a conclusão. E ela é feita em 4 etapas. 1. A apresentação da necessidade de proposta. 2. Proposta de solução detalhada. 3. Proposta de solução sucinta. E 4. Desfecho. Para apresentar a necessidade de sua proposta de solução, use algum conectivo de conclusão. Um bom exemplo é começar o parágrafo conclusivo assim: urge, portanto, que medidas sejam tomadas para, e você expõe o problema. Em seguida, vem a sua proposta de fato.
Nela, você deve introduzir já uma noção de finalidade. Para que isso ocorra, é fundamental que... E logo você expõe o agente, a ação, o meio e a finalidade da sua proposta. Tudo bem detalhado. E depois vem o momento da segunda proposta, que é mais sucinta. Nela, você pode introduzir um conectivo de adição, como ademais, além disso ou outro sim, porque você está adicionando um novo elemento. E por fim, para fechar o seu texto com a ideia de circularidade, resgatando o repertório inicial da introdução, você pode escrever somente assim ou concretizadas essas medidas e logo depois você vai fazer um retrato do futuro do país, caso a sua proposta seja aplicada. Enfim, depois de mostrar exemplos excelentes para você melhorar as suas relações coesivas, você está preparado para fechar essa competência da redação do Enem, que vale 200 pontos. E na próxima aula, nós vamos falar de um assunto muito importante, gramática. Mas antes disso, é fundamental que você escreva a nossa 7ª proposta de redação e leia o 7º capítulo do nosso livro. Lembre-se de que a prática é o único caminho para poder evoluir em redação. Por isso, mãos à obra, meus queridos. Nos vemos na próxima aula. Fica aqui um grande abraço do Murilove e até a próxima!